Está no ar, Dois Acréscimos, nas vozes de Jefferson Queiroz e Joana Souza. O Sport já toma as providências para 2011. Técnico Zé Teodoro confirmou interesse em 2 jogadores do Fortaleza. O piloto alemão Sebastian Vettel sai em passeata pelas ruas da Alemanha para comemorar o título. Dupla brasileira de vôlei se desfaz. Muito bom dia, ouvinte do Nos Acréscimos. Eu sou Jefferson Queiroz e no programa de hoje, além desses destaques, teremos a presença de Léo Medrado, que vai comentar o que vem acontecendo no futebol pernambucano. Olá, bom dia. Eu sou Joana Souza e para começar o programa agradeço a presença de Léo Medrado nos nossos estúdios. Obrigada, Léo, e bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. É sempre bom estar participando e interagindo com vocês, estudantes. Vamos agora ao noticiário do esporte. Depois de perder a chance de subir para a Série A no último sábado, o Sport toma as providências para 2011. O meio-atacante Marcelinho Paraíba não permanece mais no Sport, assim também como o volante Moisés, que será devolvido ao América Mineiro. Já em contrapartida, o técnico Geninho afirmou continuar na ilha caso o candidato único à presidência executiva do clube, Gustavo Dúvio, seja eleito. A confirmação deve ocorrer no dia 16 de dezembro. Léo, para você, qual foi o fator determinante para o Sport não ter conseguido acesso à Série A? O início da competição. O Sport perdeu muitos pontos no começo com o Givanildo, em princípio, e depois com o Cerezo. E se a gente computar os pontos da era Geninho, foram muito poucos pontos perdidos nessa fase. O Sport esteve sempre perto nessa reta final do chamado G4, mas nunca ingressou no G4. Então o começo da competição fez com que o Sport, numa reação muito legal na chegada do Geninho, encostasse no G4, mas a falta de gordura que ele não conseguiu acumular no começo da competição fez o Sport não conseguir chegar. Mesmo com esse mau início do Sport, eu percebi que ele teve muitas oportunidades de ingressar nesse G4. O América Mineiro deu várias chances. Inicialmente o Bahia era quem estava dando essas chances, o América Mineiro. Eu senti que o Sport, os principais jogadores foram perdendo um pouco de fôlego no fim. Você vê dessa forma também? E jogadores como Marcelinho Paraíba, por exemplo, caíram um pouco de rendimento. Não aguentou esse ritmo de tantos jogos, terça e sexta? Vejo, também aconteceu isso. Uma série de fatores, né? Eu citei um fator principal. Nesses jogos que o Sport tropeçou em casa, por exemplo, contra a Bahia e Ipatinga, foram pontos que os torcedores lamentaram como sendo pontos fundamentais. Se tivesse vencido... Mas se você pegar um campeonato de 38 rodadas, de 38 jogos, é claro que ao término do jogo você vai se lamentar de um jogo específico em que você perdeu os pontos. Você vai dizer assim, poxa, faltaram 5 pontos. Se fosse aquele jogo lá que eu tivesse vencido, ou aquele outro que eu tivesse vencido, eu teria conquistado. Então eu acho que não foram esses 2 tropeços. Foi a falta de gordura do início, o ponto fundamental. Mas claro que você precisando o tempo inteiro. O time que está jogando com a faca no pescoço, o rendimento cai. O time que pega o embalo de vitórias, o rendimento tende a crescer. O Sport teve esse embalo de vitórias, depois tropeçou uma partida. Neste tropeço, voltam à tona os problemas fundamentais. E aí o Sport faltou esse gás no final. Lembrando que para os outros que tinham acumulado essa gordura no começo, uma reaçãozinha no final foi o suficiente para se classificarem. Foi o caso do Figueirense e do Bahia. Ok, obrigado, Léo. Vamos agora ao noticiário do Náutico. O Náutico anunciou nesta terça-feira a primeira mudança para a próxima temporada. A Pênalti será a nova fornecedora de materiais do clube a partir de janeiro. A mudança já vinha sendo especulada após a diretoria alvirrubra se queixar de atrasos na entrega de uniformes da Lupo, atual fornecedora. Léo, a que se deve essa péssima campanha que o Náutico fez mais uma vez? Como sempre, no começo arranca, a gente pensa que vai e depois... O Náutico foi o inverso do Sport e números são incríveis nesse campeonato, né? Se a gente imaginar que o Náutico enfrentou o Sport no turno, ou seja, nos jogos de ida do campeonato, com 12 pontos de vantagem sobre o Sport, o jogo nos aflitos, e muitos pensavam, mas o Sport vai vencer o Náutico dentro dos aflitos? Perdão, o Náutico vai vencer o Sport porque está na frente. Aí, vê que coincidência, nos jogos de volta, no retorno, quando eles voltam a se encontrar, o Sport está os mesmos 12 pontos na frente do Náutico, e se esperava que o Sport vencesse, e terminou não acontecendo, o Sport terminou empatando também com o Náutico. Ou seja, o Náutico e o Sport, eles poderiam se encaixar. Se fosse o começo do primeiro com o segundo, com o final do segundo, eles estavam com 80 pontos, tinham os classificados sobrando. É que o Náutico no início ele se arrumou melhor, ele
não teve uma qualidade muito grande, é verdade, mas foi um time que se entrosou mais rápido. O Alexandre Galo, ele conseguiu encaixar dentro. E o Náutico conseguiu vitórias no começo, que o colocaram acho que mais de 5 rodadas na primeira colocação e vários jogos no G4. Porém, os outros se arrumaram, os outros cresceram. E o Náutico teve uma série de situações. Perdeu o Carlinhos Bala, aí chegou o Bruno Meneghel como salvação, perdeu o Bruno Meneghel por contusão. Aí chegou o Anderson Lessa como salvação da salvação, perdeu o Anderson Lessa. Então houve uma série de fatores no Náutico que fizeram com que o Náutico caísse de produção. Mas o fundamental para mim foi a qualidade. Eu acho que o Náutico jogou, eu disse sempre do começo, o Náutico estava no G4, brigando pela liderança. Eu tive uma reunião com a direção do Náutico e falei assim, o Náutico é um Fusquinha 120 por hora subindo a ladeira da misericórdia. Estava sempre no limite, né? Vai chegar um momento onde o motor vai estourar. Ele vai descer de ré e a queda vai ser feia. E terminou acontecendo. Que bom que no final o Náutico conseguiu segurar, pelo menos na Série D. Ok. Vamos agora ao intervalo e na volta tem mais futebol para vocês. Se você não preservar a natureza, daqui a alguns anos, o som que você... Frango a gente faz aqui na Maurício de Nassau. Eu sei que fosse essa propaganda. Preserve o meio ambiente, e ele é um patrimônio nosso e das futuras gerações. Não faça queimadas, não jogue lixo em rios. O planeta precisa de você. Preserve. Estamos de volta com 2 acréscimos. Olá, vamos agora ao noticiário do Santa Cruz. O técnico Zé Teodoro confirmou interesse em 2 jogadores do seu ex-clube, o Fortaleza. Para reforçar o Santa Cruz na próxima temporada, o meia Bismarck e o lateral esquerdo Guto podem ser negociados. Por causa da mudança de presidência de alguns clubes e do campeonato da Série A e B que ainda seguem, não se pode confirmar nada. Mas a expectativa da diretoria é divulgar uma boa parte dos jogadores até o dia 10 de dezembro. Falando em Santa Cruz, o nosso repórter Gilson Gibson foi conferir como foi a seleção para o presidente do clube. A seleção não, a eleição, perdão. Nem Dilma Rousseff, nem José Serra. O torcedor tricolor quis mesmo saber quem seria o novo presidente do Santa Cruz, quem daria continuidade ao trabalho de reconstrução do clube iniciado com Fernando Bezerra Coelho. Duas grandes chapas foram formadas. A chapa 1, continuidade e avanço, lançou o candidato Antônio Luiz Neto, representante da situação, contando ainda com Joaquim Bezerra para o cargo de vice-presidente, José Augusto Alves e Fernando Bezerra Coelho. A chapa 2, Santa Cruz de Alma, representante da oposição, lançou o candidato Sérgio Murilo para presidente e Felipe Rico Barros para vice. A chapa ainda contava com os nomes de Girino Xavier e André Felipe. Visando dar mais tempo para a nova direção, planejar o clube para a temporada 2011, Fernando Bezerra Coelho pediu antecipação das eleições. Para Sérgio Murilo, o Santa Cruz enfrenta uma grande crise e só com a mudança completa da gestão pode mudar este quadro. Para juntos fazermos novamente o Santa Cruz se tornar o maior clube do Norte e Nordeste do Brasil. E tenha certeza que eu serei o presidente mais presente da história do Santa Cruz. Já para Antônio Luiz Neto, Santa Cruz estava no caminho certo, apesar da crise em que se encontra. O Santa Cruz tem que voltar a surgir do contraditório. O presidente